Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar aqui trazendo mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 3, que vem com o título A Salvação e o Advento do Senhor. Esta é a lição do dia 15 de outubro de 2017. E o nosso texto áureo nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. E a verdade prática nos diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. E a nossa leitura bíblica se encontra em João capítulo 1, verso 1 ao 14, que você pode conferir aí na sua Bíblia. Meu caro professor, nós temos como objetivo nessa lição mostrar aos nossos alunos que o nascimento de Jesus se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Deus tinha um plano com o ser humano, Deus jamais abandonou o ser humano. Então, por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para toda a humanidade. É a promessa de perdão, de salvação que Deus fez lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, por intermédio da encarnação de Jesus e posteriormente a sua crucificação e morte, ela realmente foi efetuada para redimir o homem dos seus pecados. Vamos para o nosso primeiro tópico, que nos diz o seguinte como título: o anúncio do nascimento do Salvador. O primeiro ponto fala sobre no Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento ele dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Sabemos que a queda dos nossos primeiros pais causou uma destruição no relacionamento que o homem tinha com Deus. Então a vinda de Jesus como Salvador, ela foi apontada lá no Gênesis, através do sangue de animais, e também no Êxodo, através do sangue de animais no umbral das portas. E o êxodo do povo judeu do Egito era o resgate e a afiguração do homem saindo da escravidão para a liberdade. Então, nos Salmos também nós temos vários salmos messiânicos, como o Salmo 2, 16, o 22. Então, temos várias referências no Antigo Testamento que mostram a vinda de Jesus como resgatador, como salvador e redentor da humanidade. Nós vemos também na volta do exílio babilônico, nos profetas, especialmente no livro de Isaías, que é denominado o livro messiânico do Antigo Testamento. O nosso segundo ponto também fala sobre a questão de ser anunciado pelos anjos. O anjo Gabriel ele apareceu a Maria e deu as instruções de como ela seria alcançada pelo Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, e milagrosamente ela se acharia grávida do menino Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 1, verso 30 a 38. Então, quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, esses foram tomados de grande alegria e a glória de Deus estava ali sobre eles, pois ao ouvirem as palavras, eles ficaram alentados e ouvindo o coral de anjos cantar, de imediato eles foram à procura do Salvador. Então vemos que o nascimento foi também anunciado pelos anjos. E também o nascimento foi desfrutado pela humanidade. É o ponto 3. A visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Essa visita não se deu num belo palácio ornamentado de ouro, de pedras preciosas, mas sim foi numa manjedoura ali, numa cocheira de animal, no meio às palhas, a ração, o feno do animal, um lugar inóspito para o grande rei do universo. Mas foi ali que Deus mostrou a simplicidade e ali a singeleza do seu Filho Jesus, que veio buscar o homem perdido. Então Deus, ao vir de encontro com o homem perdido, Deus se fez fraco e simples, tanto quanto o homem.
O nosso segundo tópico, ele fala sobre a concepção do Salvador. O primeiro ponto é um plano concebido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, está escrito isso. Pois antes que o homem pecasse, Deus, na sua presciência, já havia provido um Salvador. Deus já tinha preparado, né? Então isso significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. No entanto, no seu eterno amor pela humanidade, Deus já havia planejado o resgate dos pecadores mediante a vinda do seu Filho Jesus para resgatar o homem. O nosso segundo ponto nesse tópico nos fala sobre o nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar, ou seja, salvar o mundo. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele veio, nasceu longe da sua casa eterna, nasceu longe da sua casa terrena, peregrinou para Belém, sem acomodações, em um ambiente extremamente difícil, inóspito, né? E isso foi a demonstração da humanidade, ou seja, perdida, e a situação que Deus teria que chegar para alcançar esse homem perdido. O Filho, ou seja, esvaziou-se da sua glória, como diz lá em Filipenses, para habitar com os homens da maneira mais humilde possível. Então esse foi o grande gesto de Deus, doar a si mesmo para trazer de volta, ou seja, comprar de volta o homem que havia se perdido e se vendido ao mercado de escravos. Então isso prova que Deus é de fato amor. O terceiro ponto fala sobre um roteiro divino de vida. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador, e a partir do seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Ele foi concebido por uma virgem, o que atesta o fato milagroso de ser o Filho de Deus incriado e gerado como homem pelo Espírito Santo. Jesus nasceu num contexto de pobreza, o que mostra a sua humilhação e serviço aos desafortunados, né? O filho de Maria cresceu numa família que mostra a importância que Deus dá à célula máter da sociedade, ou seja, à família. Assim, o ministério terreno de Jesus seria abrangente, alcançaria a todos, mostrando que o reino de Deus já havia chegado à terra. E o nosso terceiro tópico, ele fala sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiro ponto, a encarnação do Verbo. A Bíblia afirma várias e várias vezes que o Filho de Deus tornou-se carne. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso, em pleno uso de suas funções psíquicas. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Então, quando se fez carne e habitou entre os homens, ele assumiu a humanidade juntamente com as fragilidades que o homem tem, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações. Então, a palavra nos mostra claramente Jesus chorando em público. Ele sentiu as perdas, as saudades, ele experimentou a dor, a tristeza e até a morte. Ele sentiu o cansaço, ele teve sede, as dificuldades familiares, foi tido como louco. Mostrou que a privacidade e a oração são os períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Ele necessitava ter momentos a sós com Deus. O nosso segundo ponto desse tópico, ele fala sobre a humilhação do servo. Então, a humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Nós podemos conferir lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8. A sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos
como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado, silenciado diante de seus acusadores, aceitado de forma impiedosa e injusta, julgado diante de homens ímpios e finalmente morto. Mas isso para cumprir cada ponto da profecia a respeito do servo sofredor, conforme Isaías 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si tudo que estava acarretado sobre nós, ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz já estava sobre ele. O ponto 3, o exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Logo a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus e a pessoa do nosso grande Deus em todas as áreas de nossa vida, não permitindo que nada tome o primeiro lugar em nosso coração. Então nós somos provocados, instados a amar o próximo, na força do mesmo amor que Deus tem por nós. Então nós precisamos mudar muito e muito a nossa maneira de viver o evangelho que nós estamos pregando. Então, meus amigos, meus amados irmãos, desfecho dessa lição ou conclusão, nós podemos dizer que as boas novas do evangelho se materializam em Jesus quando, na época do seu nascimento em Belém. E sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos, e que ecoa até hoje de uma forma abrangente por todo o universo. Se ele encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para assim nos garantir a salvação. Então, meus amados, meus queridos, que nós possamos colocar mais e mais em prática a palavra de Deus. Espero ter contribuído com você nesta lição. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.